Certo. E falando um pouquinho sobre o processo, só que agora de terapia, tem um trecho do livro que você fala assim, que eu entrei em processo de análise muito rápido. E aí, quando eu li, assim, eu pensei em várias coisas, né? Eu falei, ela tá falando de análise porque ela fazia... esqueci o nome agora. Análise, né? A análise é só em determinada linha de psicologia. Nem todos fazem Isso. análise. Você falou essa palavra análise porque era nessa linha. O que significa isso? Que você entrou em processo de análise muito rápido? É porque era numa das linhas que usam a questão da análise, né? Que É a eles falam. psicanálise, né? Então, era uma analista, eu estou usando como ela se denominava, tá? Uhum. É, eu fui para muitas, mas essa em particular, quando isso aconteceu, foi uma analista, ela se denominava assim, lacaniana, tá? Era como ela se colocava. Pois você tem o freudiano, você tem o junguiano, mas aí é análise, é um outro processo de terapia, né? Tal, de acompanhamento psicológico. Quando eu falei isso, o que eu quis dizer? Porque na análise, pelo menos foi como eu entendi na época, tá? Uhum. Na época que aconteceu, não foi na época que aconteceu, foi quando eu saí dessa situação que eu olhei para ela, eu quis entender o que tinha acontecido e foi como eu entendi. A ideia da análise, quando você faz análise, ou freudiana, enfim, eles falam que a pessoa entrou em análise. Ela saiu da posição subjetiva dela, das emoções, de como ela se sente, dessa posição que ela está, para uma outra. Ela sai para uma outra posição. Muito bem, só que e isso eles fazem, e essa terapeuta fazia muito esmiuçando essas histórias que eu tinha vivido, porque eu estava deprimida. Tem que dizer, no livro eu falo, mas assim, eu estava deprimida, muito deprimida. E aí eu ia para a terapia e ela dizia assim, por que você está deprimida? Enfim, começava aquela coisa, o que é? E eu falava, eu sinto isso. Coisa da terapia. Ela falava pouco, inclusive. O que você sente? Não sei o quê. Aí eu começava a justificar a dor. Então imagina que agora, assim, eu justificava a dor que eu estava sentindo agora por causa de uma história que tinha acontecido lá atrás. E aí ela ia conduzindo a conversa para eu ir na história lá atrás. Uhum. Quando eu chegava na história lá atrás, a ideia, teoricamente, seria eu olhar aquela história, reviver aquela história e voltar numa outra posição aqui. E eu fazia isso muito rápido. Só que qual era o problema? Eu ia lá, vivia aquela dor, vivia aquela situação, e quando eu voltava para uma posição aqui, eu voltava para uma posição de dor acumulada. Assim, eu estava com a dor de agora e A eu do estava passado. vivendo exatamente a dor do passado. Então, a minha dor atual piorava muito, porque eu olhava para o que eu tinha vivido e eu não só olhava e falava assim, nossa, conscientemente eu senti muita dor aqui nesse momento, psíquica, emocional. Eu vivia aquela dor que eu tinha sentido. E eu trazia ela para o meu presente e arrastava ela durante 2, 3, 4, 5 semanas, porque essa terapia ia, cada vez eu ia mais lá, e cada vez aí você vai buscando, sei lá, a pulsão de morte, né? Porque eu só ia buscando as piores histórias, as piores dores, e aquilo foi péssimo para mim. Foi isso que eu quis dizer no livro, assim. Me fez muito mal. Né? Eu Uhum. não estou dizendo que todo mundo que passa por essa terapia, por essa linha, faz mal. Eu acho que aí é a beleza do ser humano. Nós somos plurais, nós somos diversos, nós somos Diversos. Uhum. diferentes. E cada um vai se acomodar, né? Se sentir melhor com uma linha. Por isso eu digo, procure a que você se sente bem. É para você estar bem. Se não está te fazendo Uhum. bem, não é fugir do enfrentamento de você mesmo, não é isso que eu estou falando. Mas assim, isso não está me fazendo bem. Procura uma outra coisa, procura alguém que você sente que, apesar de difícil o processo, está te fazendo bem, que você está evoluindo, que você está tendo uma mudança de consciência, né? Sim, perfeito. E aí,
Eu não lembro. Essa foi a sua primeira experiência com a terapia? Não, eu passei por uma de linha freudiana, depois eu fui para essa lacaniana, depois eu fui para um que se dizia junguiano. Todos foram, assim, muito difíceis para mim. E quando eu fiquei muito mal, assim, mal, mas assim, mal. E quem lê o livro, e você sabe, eu cheguei a tentar contra a minha vida. Aí, nesse momento, eu fui então para fazer o tratamento no fundão, né? Quando chegou no fundão, que eu fui fazer o tratamento no fundão, no Hospital do Fundão. Para quem não é do Rio de Janeiro, é um hospital universitário que tem aqui na Ilha do Fundão. Porque eu já vi que tem gente aqui que não é do Rio. Quando eu cheguei lá para fazer o tratamento, eu peguei uma terapeuta comportamental, né? É E TCC, né? essa terapeuta... Não, TCC Oi? não. É o cognitivo comportamental, né? Essa abordagem? Isso. E aí ela já começou a trabalhar comigo numa outra linha, assim. O foco dela era como é que me tirava daquela situação e que foi ela que me ensinou a história da escolha do pior e do menos pior. Mas assim, Flávia, você tem uma escolha hoje. E aí eu fazia aquelas coisas de senta numa cadeira, senta na outra, enfim, é uma outra linha. Me ajudou, mas me ajudou muito mais a psiquiatra, que lá me atendeu, que é a doutora Lara. E aí aqui eu gostaria de usar esse espaço, aproveitar para dar um recado para as pessoas assim, não tenham preconceito com psiquiatra, gente. Psiquiatra é um médico como qualquer outro. Porque as Uhum. pessoas têm vergonha. Sim. Eu lido e lidei com muito neurologista e teve uma neurologista que chegou a dizer para mim assim, não, é porque as pessoas não querem se tratar no psiquiatra e vem em mim, aí eu trato. Nossa. Mas não é a mesma coisa, não é o mesmo profissional. Então, assim, neurologista é uma coisa, psiquiatra é outra coisa. E às vezes a gente precisa de ajuda, assim como a gente precisa de um oftalmo, a gente precisa de um ortopedista, a gente precisa de um psiquiatra e não há vergonha nenhuma em dizer, porque a pessoa fica com vergonha, não quero que ninguém saiba que eu sou tarja preta. Você não é tarja preta. Eu não É o sou tarja remédio. preta. É o remédio que e foi um momento que você precisa tomar, é um momento que eu precisei tomar, e que tá tudo bem. É um Uhum. remédio, é para você ficar bem. Só para dar essa coisa. Aí eu passei por elas, e depois eu fui para uma reikiana. Gente, eu vou rir com todo respeito aos profissionais reikianos e aos pacientes de terapeutas reikianos, mas eu não me dei bem na terapia reikiana, porque eu ria, eu achava tudo muito engraçado, a história das coraças e não sei o que. Eu falei, Jesus amado. E aí não funcionou para mim, até que eu fui para uma profissional que eu comecei a fazer o trabalho com ela e ela trabalhar comigo, e eu fui melhorando, e eu falava assim, mas qual é a sua linha? Qual é a sua linha? E ela falava, isso não é o mais importante. E eu não entendia bem o que era. Depois a gente conversou, é a linha existencialista, né? Tem uma outra abordagem, e por isso não era importante a linha para ela. O importante era o que a gente estava vivendo ali, né? E assim, para mim foi o que me fez bem, eu tô com ela até hoje. Eu faço terapia, não tenho constrangimento nenhum de dizer que faço toda semana. E assim, acho que é importante, né? Foi isso que eu quis Uhum. dizer, Esther. Fala, Bessa. Não, mas foi ótimo, porque você já respondeu outras perguntas também. E eu achei maravilhoso você falar essa questão do psiquiatra, do psicólogo, porque é um tema super importante e atual, até por conta da pandemia, muitas pessoas estão procurando, né, os psiquiatras, aumentou, assim, eu não sei quantos por cento, eu vi uma reportagem um dia desses, mas foi, assim, altíssimo o nível, Aham. né, o percentual. E de psicólogos também. Então, eu me pergunto, será que esse preconceito agora vai diminuir? Porque as pessoas começaram a se sentir muito pressionadas, assim, né? Sentir a sua saúde mental muito É. atacadas. Então, espero que esse momento que a gente esteja passando também sirva para essa quebra desse preconceito. Mas é sempre válido falar, Uhum. né? É sempre Aham. válido a gente contar um pouco da nossa experiência,
né? Você é uma pessoa Exato. maravilhosa, gente. É a pessoa, sabe, ver você bem, viu que é possível e ainda ter preconceito com a psicologia, né? Aham. Eu costumo falar com as pessoas, olha, eu acho que todo mundo tem que fazer terapia. E eu acho que quem É, faz terapia pensa isso, né? Eu também faço terapia, na mesma linha da Flávia, não estou aqui para fazer propaganda, mas assim, foi uma linha também que eu me encontrei, mas eu super apoio o que a Flávia falou. Procure a sua linha e vá se descobrir, vá ter autoconhecimento, que isso é super importante para a sua vida, para ter qualidade de vida, né? Muito bem.